Então, para utilizar o Vuex, é preciso fazer uma configuração. Esta configuração ela é muito simples, ela está muito bem documentada e você verá eu fazendo do zero aqui. Primeira coisa, eu vou criar um arquivo para que eu possa isolar a minha store na sua casa. Então, dentro de src, eu criarei uma pasta store e ali index.js. Primeira coisa é importar o Vue, depois Vuex e instruir o Vue de que o Vuex será utilizado. Por fim, eu vou exportar, pois isso será importado no meu main.js, o que? Uma store criada através do Vuex. E aí eu passo um objeto que será a configuração da minha store. Primeira coisa, eu quero o state, que são as propriedades que vão conter as informações que serão compartilhadas com todos os componentes. Então, eu estou interessado em duas propriedades aqui, list e filter. Estado inicial, um array vazio, estado inicial, uma string vazia. É muito importante que você declare todas as propriedades de antemão. Não interessa se você está utilizando um Vuex, não interessa se você está utilizando o state local do componente, que vive naquele método data, tá? Para que a reatividade funcione, você precisa declarar de antemão. Muito bem. E aí, o fato de eu ter criado uma store não faz com que ela esteja imediatamente ativa no Vue. Eu posso provar isso vindo aqui no Vue DevTools. Eu venho na aba Vuex e no Vuex Store Detected. Então eu preciso agora importá-lo aonde? No main. Ok. E aí, simplesmente importo e passo aqui. O que será passado nessa store? Exatamente a Vuex Store que eu exportei como padrão neste arquivo. Muito bem. Então, agora, voltando aqui, perceba que a aplicação foi atualizada e na aba Vuex eu tenho agora o meu state que poderá ser compartilhado. A missão agora é pegar aqueles dados que vieram da chamada HTTP, feita com o Axios, e colocá-los no Vuex. Acontece que nenhum componente ele pode mudar diretamente o estado dentro de uma store Vuex. O papel de fazer essa mudança é da store, não é do componente. Então, os dados são read-only para os componentes. Então, como eu faço para mudar? É como se fosse disparar um evento. Eu crio na minha store mutations, que são métodos, e a partir do componente eu faço um commit nessa mutation, passo as informações, e aí a store é quem faz a alteração. Isso é muito simples. Vamos lá. Voltando aqui no componente app, aqui dentro deste callback, eu farei da seguinte forma. This store, então, o fato de eu ter configurado a Vuex na minha aplicação me dá acesso à store dentro desta variável especial. Eu tenho ali o método commit, que eu vou commitar uma mutation chamada setList, eu ainda não a criei, e para esta mutation eu vou passar response.data, que eu já sei que é um array de objetos, tá? Voltando na store, eu vou passar uma nova propriedade aqui chamada mutations. E aí aqui eu vou criar a mutation setList. O maiúsculo, ele é uma convenção, tá? Então, a própria store já me coloca aqui o state, para que eu tenha acesso a ele, e esse objeto ele é opcional. É o que eu estou mandando a partir do componente que está commitando a mutation. Então, state.list é igual a object, sendo que eu sei que esse object será sempre um array. E aí, voltando aqui, perceba que quando a página foi recarregada, agora o meu state possui a lista que foi obtida através da chamada Ajax. Então, a isso nós damos o nome de fluxo unidirecional. Então, a store modifica o state e essa modificação é refletida nos componentes que estão
lendo, observando o state. Tudo bem? Então, essa foi a configuração do Vuex com uma mutation. E aí, no próximo vídeo, nós veremos como colocar essas informações dentro do componente e então já passaremos a trabalhar com data source. Até já!